Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à live Diálogos sobre Ciência do Desenvolvimento Regional. Hoje, 9 de dezembro de 2021, estamos realizando a 8ª entrevista virtual vinculada à série de entrevistas com destacados pesquisadores da área do planejamento regional e urbano e demografia, área do conhecimento científico da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, no âmbito do projeto de pesquisa Diálogos sobre Ciência do Desenvolvimento Regional, coordenado por docentes do programa de mestrado e doutorado em Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado. O objetivo primeiro destas entrevistas virtuais se apresenta como continuidade e desdobramento de entrevistas escritas que serão publicadas na revista Desenvolvimento Regional em Debate, do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado, e que visam constituir um registro escrito e memória virtual em torno da ciência do desenvolvimento regional, disponível ao público interessado nas questões, debates, pesquisas e conhecimentos promovidos por esta área do conhecimento. O saber e a construção de uma ciência do desenvolvimento regional parecem derivar de outras ciências e parece ser recente, especialmente no Brasil. Acompanhamos e nos envolvemos com o debate sobre o conceito de desenvolvimento, sua trajetória ao longo do percurso histórico até a atualidade, autores que investigam sua etimologia, formação, primeiros usos, ligações e articulações, que o estabeleceu como conhecimento acadêmico, teórico e prático, diante dos desafios do desenvolvimento nacional, regional e local. Este projeto busca conhecer um pouco da trajetória, do desdobramento, dos usos e debates do desenvolvimento, seja como conceito, especialmente quando se associa ao conceito de regional, e se estabelece no Brasil em facetas normativas, teóricas, políticas e nas falas cotidianas da sociedade. Obviamente, aqui, neste primeiro momento, interessa conhecer os expoentes acadêmicos, os articuladores que estimularam o surgimento dos programas de estricto sensu de desenvolvimento regional no Brasil, bem como as iniciativas e os debates envolvidos no processo de formação da área de planejamento regional, urbano e demografia da CAPES, onde foram recebidos os cursos de desenvolvimento regional. A Universidade do Contestado, especialmente por meio do seu curso de mestrado em desenvolvimento regional, em âmbito acadêmico, e com a abertura do doutorado em desenvolvimento regional, bem como através do seu corpo docente, busca dialogar com pensadores da área, que se disponibilizam ao diálogo e documentação a partir de ideias e perspectivas de análise vinculadas ao surgimento e à afirmação da ciência do desenvolvimento regional. Compreendemos a necessidade de registrar aspectos teóricos e conceituais presentes na origem da subárea do desenvolvimento regional, e assim constituir uma memória desta trajetória científica. Ainda nessa direção, faz parte desta iniciativa considerar variáveis analíticas e interpretativas em torno do presente e do futuro dos debates da ciência do desenvolvimento regional. Sob tais pressupostos, importa aqui conhecer um pouco da trajetória dos professores e pesquisadores que apoiaram a fundação da área, os que se destacam como produtivos, os que receberam premiações, dentre outros. Com estas pessoas, portanto, importa-nos estabelecer um diálogo para deixar falar, documentar, ler, interpretar e avançar no entendimento de nosso campo de estudos, pesquisas, debates e produção do conhecimento científico.
Trata-se de conversar sobre aspectos que consideram relevantes em suas trajetórias acadêmicas. Em que momento despertaram interesse pela pesquisa em torno da temática do desenvolvimento? Como se aproximaram e adentraram na área do desenvolvimento regional? Como enxergam as diferenças entre concepções de desenvolvimento pesquisadas em diferentes momentos da história? Como veem a atual ciência do desenvolvimento regional e sua produção? Quais autores e ideias, conceitos, noções apoiam seu pensamento? Que embates teóricos consideram presentes hoje e de fundamental importância? E quais as redes de relações locais, nacionais ou mesmo internacionais que enxergam e estabelecem através dos estudos da ciência do desenvolvimento regional? Preterimos, assim, o exercício de apenas buscar dados e palavras dos professores da área em documentos e contribuições apresentadas nos diversos canais de comunicação, sem excluí-los porque importantes, resistindo à tentação de produzir suas vozes como estão paralisadas em suas produções, nos fazendo desaparecer, servindo a esses colegas. Preterimos também a tentação de buscar a participação de colegas em uma contribuição fria, via apresentação de formulários e roteiros de perguntas, sem um devido convite, que ainda não se pode fazer presencialmente, pelo cenário de pandemia que vivemos. E buscamos, portanto, avançar pelo campo desta proposta de abertura de canal de comunicação. Nesse canal, infelizmente, sem café, sem a presença física e o indispensável calor humano, compartilhamos, nesta noite, esta ágora virtual com a professora e pesquisadora Maria do Livramento. Professora Maria do Livramento, seja bem-vinda. É uma satisfação, se não uma honra, tê-la conosco nesse diálogo. E permita-me apresentar aspectos de sua trajetória acadêmica. A professora Maria do Livramento Miranda Clementino possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, graduação em Sociologia e Política pela Fundação José Augusto, graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Ciência Econômica pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem experiência na área de economia, com ênfase em economia regional e urbana, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento urbano, região metropolitana de Natal, desenvolvimento regional, mercado de trabalho e região metropolitana. No bojo desta trajetória acadêmica, a professora Maria do Livramento possui um intenso e extenso envolvimento com projetos de pesquisa, com a publicação de inúmeros artigos científicos, capítulos de livros e livros. Também fazem parte da sua trajetória e do seu currículo inúmeras orientações de dissertações de mestrado e teses de doutorado. A palavra está com a professora, caso a professora queira acrescentar algum aspecto do seu currículo Lattes. Bom, boa noite a todos, a todas. Eu queria cumprimentar ao professor Sandro Luiz Basinello pelo convite, agradecer essa oportunidade de participar desse projeto tão importante para a nossa área, PLUD, da Universidade, né, do Contestado. Queria cumprimentar aqui as colegas que
que estão comigo nesse momento, a professora Cíntia Neves, a professora Letícia Vargas e a professora Maria Luísa Milani. Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a vocês esse momento, que é um momento importante, inclusive, de reflexão da minha própria trajetória. Eu tinha feito um exercício tipo esse em 2010, quando eu fiz o meu concurso de professor titular. Desde então, eu nunca mais tinha me debruçado num momento como esse. Eu queria registrar que foi um momento muito, muito produtivo para mim, né, em relação a esse desenrolar da minha trajetória acadêmica. Então, professora Maria, a dinâmica da nossa entrevista acontecerá da seguinte forma. Participarão da entrevista diretamente eu, professor Sandro Luiz Bazanella, e a professora Cíntia Neves Godoy, ambos do programa de mestrado e doutorado em desenvolvimento regional. Serão 10 questões que apresentaremos à professora, intercalando entre perguntas feitas por mim e outras feitas pela professora Cíntia. E após as perguntas, a professora sinta-se à vontade, e, sobretudo, entre amigos, para situar os seus posicionamentos, as suas reflexões, as suas respostas. E nessa direção, eu já lhe apresento, portanto, a primeira pergunta. Tá? Professora Maria, a professora poderia nos apresentar aspectos que considera relevantes de sua trajetória acadêmica? Bom, vamos lá. A minha trajetória acadêmica, ela foi um processo marcado pela busca e pela definição de uma área de trabalho, no caso, no campo do econômico e social, que me satisfizesse em termos de embasamento, tanto em termos de embasamento teórico como de prática profissional. Como você já mencionou, eu sou socióloga e economista de formação, tenho um mestrado em sociologia, um doutorado em economia. Logo, eu tenho uma formação interdisciplinar como aquela que eu considero desejável para aqueles que abraçam a temática do desenvolvimento regional. Eu formei-me em plena ditadura militar, vivendo a temática vivendo o autoritarismo e o arbítrio dos militares no poder. Os anos da faculdade foram concomitantemente anos de chumbo, de silêncio, com professores e alunos censurados, com livros proibidos e com a faculdade, de vez em quando, cercada pela polícia. Então, tudo isso evidenciava as dificuldades de sobrevivência de um sociólogo no mercado de trabalho brasileiro, naquele momento. E aí eu parti para um novo curso e formei-me em economia. No curso de sociologia política, apesar da censura, eu tive uma razoável formação nas disciplinas das ciências sociais, principalmente sociologia, antropologia, filosofia, metodologia da ciência e métodos e técnicas de pesquisa. Posteriormente, eu pude compensar, digamos, a precariedade da minha formação naquele momento na área de ciência política, na pós-graduação. No curso de economia, que eu fiz um curso eminentemente de teoria econômica neoclássica, deu-se um diálogo muito restrito com a formação em ciências sociais. Com exceção das disciplinas de desenvolvimento econômico e desenvolvimento regional, que é a área que eu atuo até hoje, o grande salto do curso de economia foi a minha formação quantitativa, porque eu recebi uma formação em matemática aplicada, em matemática básica e avançada, em cálculo, em lógica formal, em estatística aplicada e demografia.
contabilidade nacional, finanças públicas. Então, tudo isso me possibilitou desenvolver o meu trabalho utilizando métodos quali ou quali-quanti que eu desenvolvo até hoje, né? Então, eu iniciei minha pós-graduação nos derradeiros anos do arbítrio, e em um momento decisivo para a transição democrática no Brasil, né? Que revelava a crise do segundo PND e do regime militar, a anistia dos presos políticos, o início da abertura, no tempo das greves do EBC, a emergência do novo sindicalismo, muito abaixo-assinado, o fim da censura, os congressos de reestruturação da UNE, enfim. Naquele momento, o país se redemocratizava e discutia seus problemas e dilemas seculares, né? O êxodo rural, o caos urbano, a favelização, a arrebentação urbana, a poluição ambiental, o comprometimento dos recursos naturais, a concentração fundiária e a concentração da renda. E o Brasil, naquele momento e nos anos seguintes, os resultados revelavam os resultados mais comprometedores do seu modelo de desenvolvimento. Então, foi nesse ambiente político em ebulição que eu tive uma vivência acadêmica de grande intensidade e a oportunidade de completar, eu diria, a minha formação interdisciplinar. Eu considero que a pós-graduação, a minha pós-graduação foi uma escolha certa para os meus propósitos. A natureza interdisciplinar da minha formação até então, somada à área de concentração que eu escolhi, permitiram-me avançar nos estudos sem uma marca puramente disciplinar. Então, a sensação que eu tenho hoje é exatamente que isso me possibilitou, já na segunda metade dos anos 80, passar a viver o momento da abertura política e, ainda na pós-graduação, e ensejadas no caso, essas aberturas ensejadas pela Nova República e pela era dos chamados planos de combate à inflação, a moratória, o plano cruzado. Então, a atividade de pesquisa, ela sempre esteve no centro da minha atividade profissional, seja no serviço público estadual, onde estive, e depois na UFRN. Na minha visão, a pesquisa ela nos possibilita uma profícua reflexão, um aprimoramento metodológico e instigantes descobertas. Então, eu sempre trabalhei com afinco, participando de projetos de pesquisa de natureza coletiva, eu diria alguns de grande leitura, atualizando minhas leituras sobre a economia regional e urbana, sobre a sociologia urbana, o planejamento urbano regional e as políticas públicas. Bom, e aí, já no século XXI, digamos assim, né, o diálogo permanente que eu tenho com a Rede Metrópolis tem sido muito importante. A Agenda Nacional de Pesquisa do Observatório e também a Agenda Local do Núcleo Natal, que eu coordeno, está orientada para os estudos urbanos regionais, seja na pesquisa ou na pós-graduação. Aqui nós desenvolvemos estudos e orientamos alunos, você já listou um pouco, né, sobre dinâmica econômica e as transformações recentes ocorridas nas regiões e nas metrópoles, fazemos análise das desigualdades socioespaciais, trabalhamos com governança pública, enfocando as experiências ou as possibilidades para um desenho de formas de gestão metropolitana. E, além disso, fazemos eu diria, um criterioso trabalho de monitoramento da política urbana
nos 15 municípios, e particularmente no município de Natal. Por exemplo, nesse exato momento, nós estamos, desde 2019, do final de 2019, atropelado pela pandemia, fazendo o monitoramento da revisão do plano diretor de Natal. Sei, por exemplo, que Goiânia também está fazendo nesse mesmo momento, o seu plano diretor. Era isso. Obrigado, professora Maria, pelo belo e intenso relato da sua trajetória, e passo a palavra à professora Cíntia. Professora, seria interessante agora falar um pouco sobre o momento em que você desperta, né, um interesse pela pesquisa em torno da temática do desenvolvimento. Bom, vamos lá. Como eu já falei, a atividade de pesquisa, ela sempre esteve no centro da minha atividade profissional. Antes mesmo de eu entrar na academia, de eu iniciar-me na academia. Ainda estudante universitária, eu participei como recenseadora do Censo Demográfico de 1970, em Natal. Do mesmo modo, participei como recenseadora do Censo Econômico de 75. Posteriormente, eu trabalhei com pesquisa estatística numa instituição do Sistema S. E lá eu elaborava boletins e relatórios estatísticos e fazia pesquisa de opinião. Então, muito embora eu tenha coordenado e ou participado de estudos importantes sobre a economia e o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, quando eu trabalhava, né, como profissional, como economista, na Secretaria de Indústria e Comércio, a pesquisa acadêmica mesmo, ela só foi iniciada na UFRN. Então, digamos assim, na graduação, na pós-graduação, eu tive excelentes professores, excelente base teórica na instituição que eu estudei, que foi a Unicamp, no campo do desenvolvimento regional, né, no caso do rural e do urbano. Então, eu tive encontros importantes, como, por exemplo, com a professora Maria de Nazaré Vanderlei, que foi a minha orientadora de mestrado, né, ela foi fundamental para a minha formação intelectual de pós-graduação. Com ela, eu fiz cursos memoráveis, fiz diálogos proveitosos sobre o rural brasileiro. Na área da economia regional, a grande figura da minha formação foi o Wilson Cano, que foi um economista crítico, um pensador exemplar, um pensador exemplar, um pesquisador competente e grande conhecedor do debate do seu tempo, né? Falecido ano passado, como vocês devem ter acompanhado. Então, o Wilson, junto com Nazaré Vanderlei, foram os meus grandes mestres. Com eles, eu me iniciei no chamado pensamento crítico da economia e da sociedade brasileira e nos estudos urbanos e regionais. Então, eu creio que eu aprendi essa lição, eu inspirei-me no pensamento deles para refletir sobre a relação entre agricultura e urbanização na história econômica, social e urbana do Nordeste brasileiro, e aprendi com Cano que a pesquisa regional e urbana ela precisa ser realizada de modo integrado. Então, concluída a minha pós-graduação, eu em todos os níveis, porque fiz meu pós-doutorado na Universidade Lumière, em Lyon, na França, eu prossegui com as questões regionais e desdobrei para as questões urbanas, na tentativa de dar conta de processos e dinâmicas urbanas no Nordeste brasileiro dos anos 90. Aceitei o desafio de transitar ou de ampliar o meu campo de pesquisa, participando naquela época de um estudo sobre estados e movimentos sociais urbanos no Nordeste. No Nordeste era uma região historicamente rica em termos de mobilização política no campo,
e pouco se sabia sobre a realidade da cidade e de seus processos de urbanização, que haviam sido acelerados entre os anos 70 e 80. Eu considero também que esse foi um momento muito virtuoso para a minha inserção na pesquisa em rede, em 4 universidades do Nordeste, um centro de pesquisa e a SUDENE. Naquele momento, realizamos foi a minha primeira experiência com pesquisa em rede. No início dos anos 90, eu estive afastada da pesquisa e da UFRN, voltando às funções de gestão pública, e dessa vez eu estive em outra escala governamental, que foi o município de Natal. Então, esse mergulho que eu tive na gestão municipal, ele ampliou o leque dos meus temas de pesquisa, como, por exemplo, o das finanças públicas e o do desenvolvimento local e do desenvolvimento municipal. Então, daí, eu diria, a transição para as questões urbano-metropolitano foi quase uma consequência dessa experiência e da nossa oportunidade de parcerias que eu tive naquele momento, que agora, naquele momento, já parcerias nacionais, como, por exemplo, com o IPEA, com o Desunicamp, com o GT Estudos Urbanos na Ampox, e daí eu me integrei à Rede Metrópolis, Observatório das Metrópoles, é uma rede que tem 20 anos de trabalho no Brasil, e na UFRN, né, além do Núcleo Natal, que nós criamos em 2003, estruturamos o Núcleo Natal do Observatório das Metrópoles em 2003, nós criamos em 2010 o programa de pós-graduação em estudos urbanos e regionais, acho que é mais ou menos o mesmo tempo aí de vocês, do contestado, inicialmente como mestrado acadêmico, e em 2019 demos início ao doutorado. Então, eu registro ainda, por fim, a oportunidade que eu tive de conhecer de dentro, eu diria, a área PLURD, quando eu fui coordenadora adjunta da CAPES na gestão do professor Roberto do Carmo, da Unicamp. Muito obrigada, professora. Agora, o professor Sandro vai fazer mais uma pergunta. Então, professora Maria, ainda nessa direção, mas agora num aspecto mais específico, em que ano a professora ingressou na área de planejamento urbano e regional, demografia e desenvolvimento, e quais as características dessa área naquele momento em que a professora ingressa nela? Vejamos, né? O meu ingresso formal, digamos assim, né? Que eu já estava na área, já transitava na área há muito tempo, né? O meu ingresso formal na área de planejamento urbano regional se deu no ano 2000. Naquele momento, eu encaminhei ao CNPq o projeto Desigualdades Socioespaciais na região metropolitana de Natal, e, através desse projeto, foi-me concedida a minha primeira bolsa de produtividade para o período 2000 e 2003, na área PLURD. Então, eu passei desde então, quando solicitada, a fazer consultoria ad hoc, na avaliação de projetos e a compor comissões de área, lá, no caso, no CNPq, né? Nesse momento, a área era muito pequena no CNPq, era uma área antiga, mas era ainda muito, muito pequena. Ela tinha apenas 40 bolsas PQ, e aqui o nosso grupo, na UFRN, a gente detinha 4 dessas 40. Já tínhamos aqui um núcleo consolidado nesse campo, ou em consolidação nesse campo. Na CAPES, a área originou-se da criação no início da década de 70, dos primeiros cursos de mestrado, né?
em Recife, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e BH. E esses cursos foram criados ainda nos anos 70, com a finalidade de formar quadros, tanto para a formulação e implementação de políticas públicas nos diversos níveis de gestão, quanto para a implantação desses campos do conhecimento nas diversas universidades brasileiras. Então, na subárea planejamento urbano e regional, porque a demografia é uma subárea dentro do nosso campo, né? É uma outra subárea dentro do nosso campo. Então, na subárea que a gente chama de PUR, né? Não foram, digamos assim, não foram abertos cursos de pós-graduação novos durante a década de 80. Então, naquele período, a nossa área, digamos assim, ela estava ainda junto com os cursos de arquitetura e urbanismo, na CAPES, era uma área só. Posteriormente, é que houve um desmembramento. Nessa época, foi credenciado um programa de mestrado, um programa com mestrado e doutorado em demografia. Foi o primeiro programa de demografia que foi registrado na área. Bom, então, no mesmo período, foi encerrado um curso na nossa área na Universidade de Brasília. E, no caso de São Paulo, a FAO, né, o que está hoje na FAO, que é o de Arquitetura e Urbanismo, né, permaneceu, ficou do Comitê de Arquitetura, depois que houve essa separação, digamos assim, o desmembramento dos comitês. Então, durante toda a década de 70, de 90, digamos assim, durante a década de 90, que houve, na nossa área, um aumento muito significativo para 6 programas e 7 cursos na área de planejamento urbano e regional propriamente dita, né? Em que se inclui o credenciamento de mais 2 cursos, que era o do IPUR, do Rio da UFRJ, e do MDU, na UFPE. Por exemplo, o IPUR vem comemorando desde novembro, eu participei, inclusive, de uma das atividades deles, e está comemorando os seus 50 anos. Né? E, na subárea de demografia, aí foram criados posteriormente, né, um mestrado e um doutorado em demografia, se eu bem me lembro, no CEDEPLA, certo? Em 2001, foi criado o primeiro programa de mestrado profissional na área PLURB, lá na UCAM, na cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e isso fez crescer, digamos assim, e abrir um leque maior da nossa capacidade de formação de quadros profissionais, porque, como vocês sabem, a nossa área sempre formou também quadros profissionais para o mercado e, particularmente, para o serviço público. Durante a primeira década do século XXI, primeiros 10 anos, houve um expressivo crescimento da graduação e da pós-graduação no Brasil. Todos nós já acompanhamos isso, né? Com o programa de reestruturação das universidades brasileiras, né? O documento da área da CAPES diz o seguinte, que durante o período de 98 até 2014, a taxa geométrica de crescimento dos programas de pós-graduação no Brasil foi de 7%, mas na nossa área foi de 12%, certo? Então, a expansão do número de programas da área, ela foi mais rápida do que a expansão do conjunto da pós-graduação brasileira, e eu diria a vocês, notadamente na região sul, certo? E digamos assim, e nas médias cidades do sul do Brasil.
Mas então, resumindo tudo isso, eu diria o seguinte, que a gente pode dizer que a nossa área, a área PLURD, ela nasceu nas metrópoles, ela se expandiu nas médias cidades, né? E que hoje são mais de 50 programas, certo? Eu, para fechar esse questionamento que vocês me fizeram, eu ainda queria lembrar, né, o papel desempenhado pela ANPU na consolidação da área, né, junto à comunidade científica e às instituições de fomento, no debate sobre o tema. Então, os cerca de 70 centros de pós-graduação e pesquisa filiados hoje à ANPU, porque aí a ANPU não congrega somente a nossa área, congrega a geografia, a arquitetura, a economia regional e outros programas, né? Então, a ANPU tem produzido um volume expressivo de estudos sobre a temática do desenvolvimento regional e urbano, né? Em articulação com a temática do desenvolvimento mais geral do nosso próprio país. E aí, como vocês sabem, a associação vai realizar em 22, em maio de 22, o seu 19º encontro, que são realizados a cada 2 anos, vai ser realizado ou coordenado pelo grupo de Blumenau, né, pelo grupo de Blumenau, e, além do mais, a ANPU também conta com um importante periódico especializado, que todos nós conhecemos, que é a RBEUR, né, a nossa revista, que fortalece e incentiva, digamos assim, a pesquisa e a pós-graduação nesse nosso campo do conhecimento. Ok, professora Maria, agradecido pela sua resposta, por esse relato importante da constituição da área, né, para que a gente possa, de fato, avançar na compreensão da importância de toda essa construção, dessa trajetória histórica e constitutiva da área. E passo a palavra para a professora Cíntia, então. Bem, a quarta pergunta é: antes da constituição da área de planejamento urbano e regional e demografia, em que áreas do conhecimento se concentravam as pesquisas e debates sobre o desenvolvimento regional? Bom, como vocês sabem, a nossa área é uma área interdisciplinar, né? Então, o campo dos estudos urbanos e regionais é bastante vasto, sempre foi, né? Então, na verdade, né, trata-se de uma disciplina aplicada, situada na encruzilhada da ciência econômica, da geografia, da sociologia, da ciência política, da antropologia, da demografia. E estuda, eu diria, principalmente a intervenção humana no território, particularmente, no caso do Brasil, o deslocamento da renda, né, no Brasil e no mundo, né, no curso da Divisão Internacional do Trabalho. Então, quanto mais acelerada for a dinâmica econômica sobre o território, maior tende a ser a força, né, das mudanças sociais. Então, logo, o peso da renda e da ocupação vão ganhar enorme relevância nos nossos temas ou nos nossos estudos, né? Mesmo em países mais avançados, o crescimento econômico ele se manifesta de forma desigual no espaço e se traduz em disparidades e desigualdades regionais. Então, pois não é possível pôr em marcha o desenvolvimento econômico sem que a gente conheça o meio social e institucional, chamando a atenção dos economistas e dos políticos acerca da necessidade de reduzir, de atenuar, de conter, de acabar, quiçá, acabar estes desequilíbrios através da utilização de instrumentos de política pública que são oferecidos por aquilo que o George Benko chama de ciência regional, né? Então, eu vejo que o nosso campo sempre foi, né, antes e
depois, digamos assim, esse campo que o Bacon chama de ciência regional. Então, apesar da grande diversidade de domínios que cobertos por essa, entre aspas, por essa ciência, então a gente pode recortar aqueles que dizem respeito propriamente ao desenvolvimento regional, como diz o próprio Bacon. Teoria econômica do desenvolvimento, disparidades regionais, crescimento econômico, estrutura econômica, Fordismo, pós-Fordismo, planejamento, ordenamento do território, política regional, economia internacional, economia industrial, território e economia. Então, como a gente vê, é um campo muito, muito vasto e que não está restrito somente aquilo que formalmente a gente chama de área PUR, certo? Então, o aparecimento e o desenvolvimento da economia regional no pós-guerra, no pós-Segunda Grande Guerra, né, encontra-se ligado à qualificação das ações do Estado numa região problema. Nesse sentido, a região vai se impor como objeto de análise no nosso campo, né? Uma vez que se torna uma preocupação de uma consciência coletiva no que tange às noções de, digamos, de liberdade e de justiça social. Traduzindo-se aí da necessidade de uma intervenção do Estado no campo das políticas públicas, né? E que nós traduzimos como políticas de desenvolvimento regional. Então, de maneira geral, nossos estudos e pesquisas são sobre as desigualdades regionais, no caso dos economistas ou daqueles que transitam no campo econômico, como eu, de renda, principalmente, né? E volta-se para países da região sul do mundo, né? Num diálogo, digamos assim, sul-sul, né? Tendo em vista a crescente influência da produção global. Então, os argumentos territoriais, eles sempre aparecem, né, historicamente, no nosso campo, para alargar áreas de mercado ou para lutar contra outras potências. Então, nascem assim, digamos assim, outros conjuntos regionais na escala mundial, né, enquanto as fronteiras dos Estados-nação que vem sendo, digamos assim, ameaçada, digamos assim, por aquilo que a gente chama, ou a literatura chama de globalização. Bom, ainda cabe lembrar os fenômenos econômicos, dizer que os fenômenos econômicos eles se produzem, né, partindo de um quadro infranacional e cabendo ainda a nós interligar o movimento da renda, né, no mundo com o que ocorre no nosso próprio espaço, que é o espaço, né, que a gente, pelo menos acredito que todos nós atuamos mais diretamente, que é o espaço brasileiro, o território brasileiro. Imagino que vocês aí do Sul devem ter uma relação, digamos assim, mais transfronteiriça, que não é o nosso caso aqui no Nordeste, que a gente, nossa, entre aspas, fronteira é o Oceano Atlântico, certo? Então, digamos assim, eu diria que esse território, esse espaço em si, digamos assim, é o fundamento, né, digamos assim, empirista, no qual as nossas preocupações se inscrevem, né? Eu diria mais ou menos isso sobre essa questão. Muito obrigada, professora. Muito bem. Professora, então nós passamos à próxima questão, que se coloca na seguinte direção: em sua perspectiva analítica, quais as diferenças entre as concepções de desenvolvimento pesquisadas, analisadas e debatidas ao longo do século XX até fins da década de 80, em relação às pesquisas e debates do desenvolvimento regional pós anos 90 e nessas primeiras décadas do século XXI?
foquei essa questão mais no desenvolvimento regional propriamente, do que na noção, digamos assim, mais ampla do desenvolvimento, né? Porque eu diria o seguinte, que desenvolvimento regional, região, regionalização, são termos muito familiares, não só na academia ou nos órgãos de governo, mas eles também são muito familiares no senso comum. E aí nós, acadêmicos, digamos assim, pesquisadores, nós temos de estar muito alertes, digamos assim, com as nossas discussões sobre esses temas que, digamos assim, que são apropriados no senso comum, como, por exemplo, o conceito de desenvolvimento sustentável, também é um conceito bastante apropriado no senso comum, né? Então, a noção do desenvolvimento regional, ela é também utilizada em numerosos contextos econômicos, sociais e históricos. E o mesmo também acontece com a expressão política regional. Bom, e como tal, a discussão, ou a temática do desenvolvimento regional tem marcado, eu diria, a primeira metade do século passado, né? Na primeira metade do século passado, os discursos políticos, os discursos técnicos e mesmo acadêmicos que informam nossas decisões e, particularmente, as políticas públicas em suas manifestações nas cidades e cada vez mais intensamente nos espaços regional, urbano e rural, e aí eu diria, né, no desenvolvimento, na visão do desenvolvimento como um todo. Então, até os anos 80, o conceito de desenvolvimento, né, esteve associado à ideia de progresso. Celso Furtado, por exemplo, ele dizia que nos países periféricos, né, como o nosso, a ideologia do desenvolvimento ela é herdeira da ideologia do progresso. Então, essa noção de desenvolvimento, né, propunha uma transformação nas estruturas sociais, culturais, econômicas, né, dos países industrializados ou dos subdesenvolvidos, para abrir caminho para a sua substituição por formas mais racionais e eficientes de uma organização social e econômica e visando o fortalecimento das atividades produtivas, né, e da gestão econômica. E assim a modernização e a disseminação do consumo, como diz, por exemplo, Roberto Montemor, eles foram centrais para o avanço da ideologia do desenvolvimento. Então, já no início dos anos 60, né, diz o Montemor também, os problemas vinculados a situações de pobreza e às desigualdades no mundo subdesenvolvido já sinalizavam preocupações às manifestações de recursos para as gerações futuras, né? E para as transformações necessárias, num longo prazo, na economia e na sociedade. Então, novas questões começam já nos anos 70, digamos assim, a entrar na agenda do desenvolvimento, no sentido de se livrar os grupos sociais do envolvimento de algumas de suas velhas práticas, dos seus valores, das suas culturas, das suas articulações políticas, de crenças, enfim, de outras ideologias e materializações que são ou que são aparentemente compatíveis com a própria natureza da expansão da racionalidade instrumental e do próprio capitalismo. Então, nos anos 90, né, as concepções de desenvolvimento abrem-se a outras novas vertentes do conhecimento, né, e de crescimento e do desenvolvimento econômico, e transitam, digamos assim,
do desenvolvimento ao crescimento sustentado, de volta ao desenvolvimento socioeconômico, e, por fim, aquilo que hoje generalizou mesmo, que é a ideia do desenvolvimento sustentável, né? Então, nesse ambiente aí, né, surgem novas abordagens sobre o desenvolvimento regional, com as mais variadas filiações políticas e ideológicas, que passaram a influir, na minha visão, nas práticas sobre o desenvolvimento regional no Brasil, né? Por exemplo, o professor Brandão, ele diz, né, assinala os seguintes conceitos e abordagens de vertentes que se disseminaram nesse momento. Ele diz que crescimento endógeno, construção de vantagens, de vantagens competitivas de localização, região com ativos locacionais, os APLs, os clusters, o desenvolvimento local integrado, a economia solidária, né? Todos têm conceitos que eu diria são conceitos que têm como centralidade a discussão da sustentabilidade, né? Então, é mais ou menos essa, digamos assim, a visão que eu tenho, né, sobre essa questão. Ok, professora Maria, agradecido pela sua reflexão, pela sua resposta, e passo a palavra à professora Cíntia. Professora, essa questão, ela na verdade é uma continuidade, né, da que você estava falando anteriormente. Se você tiver mais alguma coisa para acrescentar, né, a questão é como você caracterizaria a ciência do desenvolvimento regional produzida na atualidade? Veja, para não ser muito longa, eu destacaria, digamos assim, 3 noções que podem fazer essa transição, digamos assim, que é o conceito de desenvolvimento humano, né, quando se advoga um progresso de expansão da liberdade real do indivíduo, de liberdades substantivas das pessoas, a qual a liberdade se reveste de um fator causal de mudança, né? A noção, como eu já me referi, do desenvolvimento local, né? Que é uma ideia resgatada nos anos 80 e defendida pelos organismos supranacionais, né? Que balizam a economia dos países pobres, né? E mesmo resgatada por entidades da sociedade civil, em respostas às preocupações que dizem respeito à qualidade de vida, quanto às questões relacionadas à cidadania, né? E eu diria até que, atualmente, né, esse conceito está mais o de desenvolvimento local. Vocês, eu acho que têm muito mais propriedade no diálogo aí sobre essa questão, né? Eu diria que, atualmente, essa abordagem, a abordagem da chamada especialização inteligente, por exemplo, né, defende que as políticas públicas só terão algum impacto visível no desenvolvimento local, né, com o crescimento econômico, criação de emprego, desenvolvimento tecnológico e qualidade de vida, se houver um alinhamento, digamos assim, entre os recursos ativos, e aí inclui-se a tecnologia e os ativos competitivos de cada região. Então, eu não vejo assim tão marcado, digamos assim, esse momento, né? Eu considero um processo de transição, né? À medida que as realidades, digamos, e a própria economia global vai se reestruturando, eu diria, numa velocidade muito grande, posta pelo esse momento que nós vivenciamos no mundo, né, da globalização dos anos 90 para cá. Muito interessante, professora, muito mesmo, muito obrigada. A questão que lhe dirijo nesse momento, ela, de certa forma, ela está vinculada com a sua reflexão, e ela se apresenta, então, no sentido de reforçar um pouco essa análise em torno dos principais desafios para a ciência do desenvolvimento regional na atualidade, né? Quais são os desafios
que a professora enxerga nesse contexto para a produção da ciência do desenvolvimento regional? Bom, eu vou optar, digamos assim, para refletir essa questão, né, focando no Brasil, né, porque o campo dos estudos regionais, na minha visão, ele beneficiou-se muito, né, de muita notoriedade, digamos assim, no meio acadêmico brasileiro. Nós tivemos importantes, digamos assim, debatedores, né, sobre o desenvolvimento regional, digamos assim, e uma produção muito vasta, eu diria, dos anos 80 para cá, né? Então, eu diria o seguinte sobre o Brasil, que embora as desigualdades regionais nos países subdesenvolvidos sejam aferidos por indicadores semelhantes aos usados pelos países avançados, né? Como renda per capita, concentração industrial, indicadores de saúde, escolaridade, etc. Então, há que qualificá-las, né, e indagar mais sobre seus instrumentos de medida, suas diferenças naturais e sobre seus processos históricos, que é uma vertente, digamos assim, metodológica que eu trabalho, aprendi com o professor Sucano, que a vertente histórica é importante, que a história conta, né, na explicação dos processos econômicos e sociais. Então, vejam, a dimensão continental do Brasil, a sua diversidade geográfica e regional de climas, de solo, de outros recursos naturais, né, já confere ao Brasil, digamos assim, nesse debate, né, digamos assim, muita grande ou muita especificidade, e isso se estende, né, quando a gente se refere às formas, digamos assim, como o Brasil se insere nessa economia internacionalizada, né, ou com o seu grau, né, como é que ele se refere ao mercado interno, né, e ao grau de economia de abertura da nossa economia. Então, vejam, as desigualdades regionais no Brasil, eu entendo, elas são produtos de processos históricos, né, que, na minha visão, antecederam a própria industrialização e a integração do mercado nacional. Mas os chamados problemas dos desequilíbrios regionais da economia brasileira, né, já vieram de fato, né, eles só vieram de fato a aflorar no século XX, né, no século XX. Muito embora a gente saiba que Dom Pedro já dizia que precisava, por exemplo, vender as joias da coroa para resolver os problemas da seca do Nordeste, né? Mesmo antes de 30, né, eu aprendi com o professor Cano também, né, que o complexo cafeiro paulista, né, já estava constituído, né, que São Paulo já tinha uma estrutura industrial avançada, que contava com incipiente compartimento produtor de bens de produção, e já instalado com vistas a essa integração, a uma integração do mercado nacional. Quando a gente chega nos anos 60, né, já na segunda fase da integração nacional, do mercado nacional, né, que o Chico de Oliveira disse que o primeiro momento de 30 e até os anos 60, essa integração era pelo mercado nacional de mercadorias, e que a partir de então essa integração se dá pela acumulação, né, pela acumulação de capital. Então, já nessa segunda fase que o debate sobre a questão regional brasileira se torna um problema nacional, né? Antes era um problema regional, até então há o problema regional, os problemas regionais do país se tornam problemas nacionais.
O Wilson, ele, eu não lembro, acho que foi num daqueles dois, o primeiro ou segundo livro, que eu digo seminal, né, na obra dele, o Raízes da Concentração Industrial em São Paulo, ou eu acho que foi no Raízes, ele diz o seguinte, que nesse momento, né, não é à toa que a questão regional se apresenta como uma questão nacional. E que algumas razões existem para isso. Uma delas é o aumento do grau de informação sobre os níveis de desenvolvimento regional. Por exemplo, ele disse que foi a primeira vez que as contas regionais foram divulgadas de modo regionalizado no Brasil. Então, isso deu visibilidade. Daí a gente sabe hoje que a importância que tem a transparência, né? E a velocidade com que as informações transitam para a formação de opiniões, digamos assim. Diz ainda que se ampliam-se as migrações internas, de certo modo motivada pelas secas, no caso dos nordestinos aqui, né? Sempre tivemos esse problema, né? E sempre teve visibilidade, né? E isso fez, né, digamos assim, acelerar, digamos assim, levas e levas de migrantes, né, para o sudeste do Brasil em busca de melhores condições de vida, de emprego, né? E ainda, né, ganha destaque nesse mesmo momento, entre os anos 50 e 60, né, no cenário latino-americano, a divulgação e a aceitação das chamadas teorias e técnicas do planejamento para o desenvolvimento, cujo expoente, né, foram os teóricos da CEPAL, e nós temos expoentes desse momento cepalino no país, como Maria da Conceição, como Fernando Henrique e outros, né, que estão de modo a dar solução aos chamados problemas do subdesenvolvimento, né, a partir de novos conceitos, como, por exemplo, da teoria da dependência, né? Então, no Brasil, teriam aumentado as disparidades regionais, né, por causa da desfavorável divisão internacional do trabalho, por Singer fala isso, né? E alegava-se uma injusta divisão internacional do trabalho, com uma crescente concentração industrial em São Paulo e a conformação de uma produção predominante primária, né, na periferia nacional. No caso do Nordeste, não sei, vocês aí no Sul devem ter outras conexões, mas aqui nós fomos, né, inseridos nesse processo de forma complementar, ou seja, como fornecedores de bens intermediários, né? Então, digamos assim, colocada nesses termos, digamos assim, a questão regional no Brasil, tínhamos aqui a necessidade de promover o desenvolvimento das regiões, né? E aí a proposta era de industrializar as regiões menos desenvolvidas e, na maioria delas, promover os processos de substituição de importações. Isso foi o grande, digamos assim, sonho que sofreu muitas críticas a posteriori do próprio Celso Furtado, né? Quando ele, naquele momento, quando ele desenhou o GTD, ele falou de desenvolvimento endógeno, né? Ele sofreu críticas naquele momento por essa, né, por essa abordagem, né? Bom, então, digamos assim, é como se nesse momento o país, digamos assim, ele tivesse acontecido uma espécie de uma tomada de consciência, né, sobre o problema regional, sobre a questão das disparidades regionais, e isso fez com que o Estado, digamos assim, tomasse iniciativas e de estabelecer uma política de desenvolvimento regional, de estabelecer instituições que cuidassem, né, né, da questão das suas respectivas regiões, a Sudene, a Sudã, eu não sei de qual
de qual momento, eu não saberia agora dizer qual é o momento do Sul, não é isso? Né? Então, digamos assim, nós tivemos, né, importantes estudos sobre a questão regional brasileira nesse momento, e aí eu destacaria, digamos assim, nossos expoentes, né, nesse diálogo do Brasil, né, da questão regional brasileira, nesse período que vai entre 60, né, e os anos 80, né, como o Celso Furtado, o Manuel Corrêa de Andrade, o Goodman e Albuquerque, o Antônio Barro de Castro, Paul Singe, Chico de Oliveira, o Wilson, né, a Vera Zicandal, o Henrique Hartmann e muitos outros, né, que examinaram as raízes, né, do processo de concentração industrial em São Paulo e o papel disso na dinâmica interregional do Brasil. Então, a gente sabe que esse diálogo ele foi muito virtuoso, ele foi conflituoso também, né? Foi um diálogo muito, muito virtuoso, mas também um diálogo muito, né, muito conflituoso, apesar de haver sido desenvolvido por um certo campo teórico-metodológico, né? Quer dizer, apesar de, digamos assim, do método estruturalista e do desenvolvimento do que eu chamaria de pensamento crítico da economia e do desenvolvimento regional brasileiro. Muito bem, esclarecedora a sua percepção dos desafios da ciência do desenvolvimento regional, né? Sobretudo porque nós temos toda essa carga histórica, né, que nos traz lá de um processo de colonização, enfim, de um Brasil que começa a se reconhecer nas primeiras décadas do século XX, nos seus aspectos nacionais, nos seus aspectos locais e regionais, e tudo isso faz parte desses desafios que nos trazem até os dias de hoje, com as questões que são próprias da contemporaneidade, né? Aqui, sobretudo, as questões ambientais que se sobrepõem a tudo isso. Esclarecedor e agradecido, professora Maria, pelo seu brilhante posicionamento. E eu passo a palavra para a professora Cíntia. Professora, você já falou alguns, né? Mas seria interessante se você puder sistematizar em quais aspectos ou alguns outros autores, né? Quais são os autores e pensadores que são suporte teórico, né, para a sua construção do pensamento na área do desenvolvimento regional? Bom, para a minha própria, né, eu já expressei antes que, digamos assim, os meus grandes mestres foram a professora Maria de Nazaré Vanderlei e o professor Wilson Cano, né? Com a Nazaré, eu estudei o Nordeste Algodoeiro Pecuário, certo? Inclusive inspirado num livro do Chico de Oliveira, na época, quando ele lançou, que é o Elegia para uma Religião. Nesse livro, o Chico dizia o seguinte: ainda está por ser escrita uma história econômica e social do Nordeste brasileiro que tenha por base o algodão, o desenvolvimento da cultura algodoeira, porque até então toda a discussão regional do Nordeste passava pela sua grande cultura de exportação, que era a cana-de-açúcar, né? E eu me arvorei modestamente, né, inspirada no Chico, né, com muita modéstia, de estudar, né, o desenvolvimento da cultura algodoeira, né, do Nordeste algodoeiro pecuário. Eu aprendi isso, dialoguei isso com a professora Nazaré Vanderlei, que é uma grande estudiosa do desenvolvimento rural brasileiro. E com o Wilson, né, eu consegui fazer, digamos assim, a transição entre o rural e o urbano, certo? E aí eu transitei com o Wilson dentro dessa discussão, porque na visão dele, as questões é necessário que aconteça de modo integrado
digamos assim, nos estudos, no nosso campo, os estudos regionais e urbanos. Na visão dele, isso não pode ser pensado separadamente, certo? Bom, então, eu diria que esses dois foram meus grandes mestres, e, como tal, eu me aproximei, digamos assim, eu aproximei o diálogo com outros autores, né? O meu grande campo, o campo mais amplo de discussão dessa questão, estava no chamada Escola da Unicamp, né? Na Escola de Economia da Unicamp, que foi aonde eu me formei, né? Quer dizer, todas as discussões gerais, ou os contextos mais amplos que eu tinha de pensar essa discussão sobre o Nordeste brasileiro, né? E me aproximei de autores, né, que, digamos assim, que tinham diálogo, que era possível, factível, fazer diálogo, né, com o pensamento de Wilson, né? Não, e com digamos assim, com as questões que eu refletia, digamos assim, a partir de Wilson, com, por exemplo, o Manuel Corrêa de Andrade, né, que tem deixou um livro belíssimo, que se chama A Terra e o Homem do Nordeste, né, com Antônio Barros Castro, com Pocinge, que estudou a história das cidades brasileiras, num livro, inclusive, que tem, acho que esse livro ele estuda a história, a formação de 5 cidades brasileiras, que incluindo Porto Alegre, né, Recife, Porto Alegre, Rio, São Paulo e acho que Belo Horizonte, eu não me lembro qual é a quinta cidade agora, né? E assim eu fui, digamos assim, me dialogando, digamos assim, né, foi me enfronhando, como a gente diz aqui no Nordeste, nesse grande debate, né, do Brasil, de como o Brasil chegou nos anos 80, no que tange a questão regional e urbana, certo? Foi assim que eu cheguei aí. Muito obrigada, professora. Professora Maria, no âmbito dessa dinâmica da nossa área na CAPES, da ciência, do desenvolvimento regional, dos seus desafios, a professora percebe a existência de embates teóricos, linhas analíticas, perspectivas metodológicas na área do desenvolvimento regional? E se elas existem, em torno de quais temas se dariam esses embates? Veja, essa é uma pergunta, digamos assim, mais ampla, né? Mais ampla. Eu diria que todas as áreas do conhecimento, né, avançam com a troca de experiência, com experimentos e no diálogo acadêmico, né? E que isso nos leva a coesões, correlações, a embates e a discordâncias teóricas, né? Que têm orientado também, né, a produção científica dos pesquisadores da nossa área, né? Então, muitos são os temas, né? Alguns que eu diria muito mais gerais, né? Alguns muito gerais, mas que tocam diretamente as questões relativas ao desenvolvimento e ao desenvolvimento regional, né? Como, por exemplo, as discussões sobre a modernidade e a pós-modernidade, sobre globalização, sobre restauração produtiva, sobre mudança social, sobre liberalismo, neoliberalismo e muitas outras mais, né? Bom, diretamente relacionada à realidade brasileira e regional, eu diria que hoje nós temos temas importantes, né? E que geram muitos embates teóricos, como, por exemplo, o tema da desindustrialização da economia, da reprimarização da pauta exportadora, da desconcentração produtiva e territorial, da heterogeneidade, da própria heterogeneidade regional, né? E tudo isso está no centro do que eu diria dos processos estruturantes em curso, desde os anos 90, e das novas dimensões conjunturais e opções econômicas e políticas do nosso país, a partir dos anos 2000.
né? Eu considero que alguns não acham isso, mas eu considero que nós tivemos um momento virtuoso de experimento desenvolvimentista que se estendeu de 2002 até 2014, né? E após a crise de 2015, né, a crise econômica iniciada em 2015, né, nós entramos no momento de crise e inflexão ultraliberal. Né? Esse é um diálogo que a gente estabelece, que a gente faz muito veementemente nas nossas pesquisas atuais, eu diria, na rede Metrópolis. Né? Então, em relação às regiões, né, esses processos eles nos levaram a uma reconfiguração da divisão social do trabalho do Brasil e a uma reconfiguração do papel das metrópoles no contexto de cada contexto regional. Isso é um tema que me interessa particularmente, certo? Então, no campo dos estudos urbanos e metropolitanos, né, que é onde eu boto a minha lente, né, a superposição das crises, ou seja, da crise econômica, da crise política ensejada pelo golpe parlamentar de 2016 e a crise sanitária, né, que a gente vive hoje, isso enseja o surgimento de novos temas ou de novas ideias, como, por exemplo, aquilo que, num artigo que eu desenvolvi recentemente com com duas colegas do Observatório das Metrópoles, para um livro que, em homenagem ao professor Usucano, publicado pela ADEB, que é a Associação Brasileira dos Economistas pela Democracia, nós chamamos de urbanização deplorável, certo? Então, a gente lançou essa ideia no debate, né? E temos a pretensão de mergulhar na construção desse conceito, né? E desdobrando, digamos assim, digamos assim, os momentos marcados pelo professor Cano, né? De urbanização suportável, urbanização explosiva e urbanização caótica. Né? Então, nós estudamos, levantamos as contradições da urbanização caótica, digamos assim, no momento do experimento desenvolvimentista, para começar a explorar essa nova ideia, que é uma ideia da urbanização que a gente está chamando, não sei se provisoriamente ou, de fato, digamos assim, de urbanização deplorável, certo? Também acho que a pandemia, pelo menos no meu campo de pesquisa de hoje, né? Então, eu também acho que a pandemia ela fez ressurgir vários temas, né? E aí temas que são alargados, digamos assim, no campo alargado dos estudos urbanos, né? São temas que temos, inclusive, de investigar mais a fundo, né? Bastante a fundo. Por exemplo, com a crise do novo coronavírus, a densidade nas grandes cidades ela começa a ser vista por alguns como a origem de todos os males, por desfavorecer o distanciamento social e por desvalorizar a metrópole, dada a sua aglomeração. Então, na minha visão, no meu ponto de vista, obviamente isso não é assim, pelo menos não necessariamente. Né? E aí, por exemplo, em artigo recente que eu publiquei num livro organizado por dois colegas e publicado pela Ampur, eu mostro, é um ensaio, isso é um ensaio que eu mostro os desafios que eu chamei em D, que é distanciamento, dispersão e desvalorização, colocados pela pandemia, e eu diria que só na aparência, esses desafios ameaçam a essência da metrópole atual, o que eu chamaria em 3C, que é convergente, compacta e convidativa, certo? Esse é um outro debate que eu comecei
que está na mesa, está na agenda, né, da agenda que a gente vai ter de começar a pensar e dialogar e concordar ou não concordar e sofrer os embates agora, nesse momento, né, do pós-pandemia, digamos assim. Muito bem, professora. Agradecido pela sua resposta. Temáticas e embates não nos faltam, o que revela a dinamicidade da nossa área, né? Isso é muito importante. E passo a palavra, então, para a professora Cíntia. Então, vamos para a última questão, que é a 10ª, né? A gente gostaria de ouvi-la sobre uma rede de debate na área de desenvolvimento regional, internacional, se você acompanha, se você conhece, né? E quais são os autores e países envolvidos nessa dinâmica. Veja, sobre essa questão, eu refleti a partir da minha própria experiência, certo? Então, por exemplo, eu considero importante o contato com redes internacionais, com laboratórios e pesquisadores externos. Eu acho que esse diálogo é imprescindível, né, na nossa área, mesmo o nosso grande laboratório seja o Brasil, certo? O nosso laboratório, como eu coloquei no início, o próprio Benco disse que a ciência regional é uma ciência aplicada. E a nossa aplicação, pelo menos, e assim eu entendo, incide sobre o nosso território. Para mim, o Brasil é o grande, né, nosso grande laboratório. Bom, então, para mim, aqui, né, esse contato, né, com as redes internacionais, na área do desenvolvimento regional, né, nós fazemos através das conexões do Observatório das Metrópoles, das conexões internacionais do Observatório das Metrópoles e dos convênios realizados diretamente aqui pelo Núcleo Natal ou pelo próprio nosso programa de pesquisa, que é o Programa de Pós-Graduação, que é o PPUR, né? Então, eu destaquei aqui algumas importantes parcerias, certo? Eu destaquei 3 importantes parcerias, né? Né, que circulam entre as temáticas, digamos assim, que estão na minha agenda atual. Então, a primeira eu destacaria com o Laboratório de Teoria Urbana, que é coordenado pelo professor Neil Brenner, que é um professor de teoria urbana da Universidade de Harvard, no estudo das formas emergentes de urbanização, certo? O Neil Brenner é um interlocutor, né, do observatório. Ele é um pesquisador que tem um muito bom diálogo na interpretação da rede urbana no Brasil, né? E inclusive, ancora, ele tem o conceito de urbanização extensiva do Roberto Montemor como um dos pontos de partida, né, na discussão que ele faz hoje sobre das formas emergentes de urbanização, certo? Ele, inclusive, no livro que o Observatório lançou, que chama Espaços da Urbanização, que é o único livro dele em português, né, traduzido para o português, ele cita nominalmente, ele diz que ele inspirou-se nessa discussão no Roberto, no conceito desenvolvido por Roberto Montemor. Então, mesmo acompanhando, digamos, questões relativas à crise do capitalismo e sua reestruturação, né, envolvendo questões relativas ao debate provocado pela revolução informacional, pelo advento das novas tecnologias, pela inovação, pela indústria 4.0, pelos serviços por integridade de conhecimento, etc., né, eu tenho acompanhado o debate dos processos que relacionam a economia e a urbanização, que são ensejados por esse movimento mais geral do capitalismo e o consequente processo de metropolização que conferem, digamos assim,
a ideia, por exemplo, de um castelo e com uma SACEN, que eles chamam de cidade global, certo? Então, nessa discussão, por exemplo, eu entendo que, na medida em que as fronteiras entre o urbano e o rural se tornam difusas, né, e não mais exigem para a sua compreensão o estabelecimento daquilo que eu chamo de raias divisórias, né, ou seja, as cidades e os campos ganharam ou ganham ao mesmo tempo diversidade em suas homogeneidades, né? E aí Neil Brennan, né, ele elucida esse pensamento porque ele afirma que na atualidade essas reorientações coincidem temporalmente com as transformações espaciais, com reposicionamentos institucionais e com as mobilizações sociais em larga escala, né? E aí ele dá uma série de explicações, que eu não sei se vai ter tempo eu colocar aqui, mas eu, simplificando, diria que ele explica a escala das condições urbanas no dia de hoje, considerando algumas questões. Por exemplo, ele diz que as geografias da urbanização estão adquirindo morfologias novas, que fazem explodir a antiga divisão entre campo e cidade, que nas principais regiões do mundo, os governos têm impulsionado de modo seletivo matrizes vinculadas aos investimentos dos capitais internacionais, e diz que, dentro dessa reorganização socioespacial e regulatória, né, vem se cristalizando uma luta social urbana muito forte, né? E são esses aspectos, digamos assim, esses aspectos são multifacetados, são voláteis, são contraditórios e que requerem novas formas de planejamento, certo? E aí chega, né, numa discussão que, digamos, nós fazemos aqui no nosso programa de pós-graduação de estudos urbanos e regionais, casado com o nosso, digamos, com a nossa graduação, que é em políticas de gestão de política pública, né? Então, digamos assim, aonde as discussões do ciclo das políticas públicas, né? Aonde o planejamento se coloca como um instrumento favorável, digamos assim, né? Digamos assim, é importante, e essas discussões são importantes para, né, para ilustrar para a gente mergulhar nas pesquisas e, eu diria, no bom sentido, ilustrar nossas aulas, né? Então, outra parceria importante, que, por exemplo, que envolve o núcleo natal do Observatório das Metrópoles, né? Envolve né, nós aqui no Observatório e os pesquisadores da Simon Fraser University, em Vancouver, no Canadá, onde temos estabelecido diálogos sobre governança metropolitana e, particularmente, sobre o conceito de governança colaborativa. Então, o conceito de governança colaborativa ele tem sido utilizado de forma bastante ampla, né? Tanto no âmbito teórico como no discurso político, né? A gente entende que ele precisa ser melhor delimitado, pois ele é um conceito que eu diria que ele é abrangente e ele é também falseado, certo? Então, o avanço do processo de metropolização de um território, ele traz consigo necessidades de formação de uma governança mais complexa, pois, na maior parte dos casos, ele acaba envolvendo diferentes níveis de governos e diferentes níveis de demanda, né? O planejamento né, é a grande discussão se as cidades são governáveis ou não, certo? Esse que é o grande debate, certo? Então, isso exige a governança colaborativa, ela exige consenso entre as partes, bem como a elaboração de políticas públicas integradas e de caráter transversal, né? A questão da transversalidade. Então, nós, em estudos comparativos, a gente vem dialogando sobre uma possível adaptação
de um modelo de análise de um pesquisador norte-americano, que se chama Ansel e Gash, né? Que a gente acha que, podendo ser esse modelo, né, a gente pode usá-lo como uma ferramenta de análise, adaptar, fazer alguma adaptação a esse modelo, para identificar as condições que facilitam ou desencorajam os resultados da governança em áreas metropolitanas, né? Então, a gente acabamos de receber essa semana um livro que eu acabei de organizar com uma colega, resultado de uma pesquisa financiada pelo Edital Universal, do CNPq, né, que é onde a gente realiza estudos comparativos, certo? Com Vancouver, no Canadá, a área metropolitana de Vancouver, e a área metropolitana de Guadalajara, no México. No México, ainda, né, nesse mesmo campo, nós temos um convênio com o LEMET, que é um laboratório de estudos metropolitanos do Colégio de Jalisco, em Guadalajara, né, que é coordenado pelo professor Alberto Arellano Rios. E com eles a gente também estabelece um diálogo que sirva para formuladores de políticas públicas enfrentarem essa nova realidade metropolitana, inclusive aquela que a gente vai vivenciar, né, fortemente, né, nessa pós-pandemia, e aonde, eu diria, no caso brasileiro, aonde as relações intergovernamentais estão muito esgarçadas, né? A pandemia, digamos assim, eu diria que ela escancarou não só as nossas desigualdades sociais, mas também escancarou o nosso conflito federativo, certo? Então, para finalizar mesmo, eu diria que se o século XXI ele pode ser considerado o século das metrópoles, né? O momento que a gente vive nos coloca na premência de pensar de maneira multidimensional essa complexidade, certo? Muito obrigada, professora. Emocionante, até difícil acompanhar aqui. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, o seu tempo, a sua disponibilidade, né? A gente sabe que fazer pesquisa não é fácil e que você estar aqui conosco é um tempo precioso seu, é um tempo precioso nessa vida de pandemia, é um tempo a mais em tela. Então, a gente agradece muito, que foi muito generoso da sua parte aceitar esse convite, né? Mas para nós foi um presente poder ouvi-la, ouvir a sua trajetória relacionada ao conceito de desenvolvimento, né? Como a gente teve a oportunidade de ouvir alguns professores já e de diferentes regiões do Brasil, fica cada vez mais rico perceber como cada pessoa, né, tem a sua lupa, como você diz na sua fala, né, a sua lente, né, que você diz, a sua lente e a sua trajetória, trajetória de vida, né, com uma universidade no momento de ditadura, como você pensa o desenvolvimento, como você acessou pensadores, né, tão importantes para nosso país. Ouvi-la sobre o Wilson Cano foi particularmente especial, eu li um pouco sobre ele na minha dissertação, eu também trabalhei um pouco sobre divisão do trabalho, embora com um olhar mais da geografia, né, que eu sou da geografia, mas foi muito rico e foi muito valioso para esse projeto. E aí a gente espera poder colaborar de alguma forma, depois compartilhando, né, os links do projeto no YouTube, o nosso blog, para que você avalie também, se você quiser conhecer. Também gostei de ouvi-la sobre o Roberto Montemor, a gente está conversando com ele para uma próxima etapa desse projeto, que é conversar também com pesquisadores que não estão exatamente na área, mas que também trabalham com o debate do desenvolvimento, né? Então, foi muito rico mesmo, agradeço muito. Se a senhora quiser fazer alguma fala, né, fique à vontade. E aí, depois eu passo a palavra para o professor Sandro. Bom, eu que, digamos assim, que agradeço, né? Para mim foi uma oportunidade, além de um prazer, foi uma oportunidade, né,
de conversar com vocês e ter a oportunidade de, como eu disse já no início da nossa da entrevista, né? Foi um momento muito importante de reflexão sobre né, a minha própria trajetória né, digamos assim, um momento também de eu juntar ideias, né? Digamos assim, as coisas que eu falei hoje aqui, né, são coisas que eu já escrevi, né, que eu já dialoguei, que eu já escrevi, que eu consegui fazer, talvez, uma síntese, né, de vários momentos, né, não só da minha trajetória acadêmica, mas também das reflexões científicas que eu já, né, que eu venho fazendo ao longo dessa caminhada, eu diria aí, né? Então eu espero que assim o projeto que eu considero muito virtuoso, ele seja inspirador, notadamente para os jovens pesquisadores, né? Eu digo muito aos meus alunos, né, que conviver com a juventude é uma forma de não envelhecer. Então, eu acredito muito nos meus alunos, né? Eu sou um professor que tem 40 anos na UFRN e que adoro dar aula no primeiro semestre da graduação. Com isso, eu me despeço né, de vocês. Muito obrigada, professora. Uma honra. Professor Sandro? Então, professora Maria, faço minhas palavras da professora Cíntia no sentido de agradecer toda a sua generosidade, tá? Em função do seu tempo, em função da sua agenda, desde o primeiro momento em que nós entramos em contato, mesmo via e-mail, a professora nos respondeu prontamente e aceitou o desafio de participar desse diálogo em torno da ciência do desenvolvimento regional. A nós cabe o agradecimento por esse contato, por essa generosidade, por essa disponibilidade, mas, sobretudo, cabe o agradecimento pelo aprendizado que tivemos aqui nessa conversa, ao longo dessas questões e dessas análises que a professora nos apresenta. É um aprendizado significativo na medida em que a professora Cíntia faz menção a isso, desde a sua formação, passando por um país marcado por um processo ditatorial, vivendo essas décadas todas, pesquisando, acreditando no país, levando adiante essa área do planejamento urbano, desenvolvimento regional e demografia, extremamente importante para esse país. Toda essa trajetória, esse conjunto de contribuições é extremamente válido para a nossa área, para nós e no âmbito desse projeto. Então, agradecido, sobretudo pela generosidade de contribuir com o nosso aprendizado em torno dos desafios de se fazer ciência do desenvolvimento regional. Desafios esses que vão se renovando, como a professora muito bem apresenta na sua argumentação, vão se renovando, e são extremamente pontuais nessas primeiras décadas do século XXI, em que nós estamos assistindo, em âmbito mundial e talvez até em âmbito nacional, algo que nos parece ser um conjunto de retrocessos em relação àquilo que já havia sido alcançado e havia sido conquistado. E isso torna, uma vez mais, a ciência do desenvolvimento regional extremamente dinâmica, extremamente desafiadora e extremamente necessária nessa condição. Então, muito obrigado pelo aprendizado, pela generosidade dessa conversa e pelo aprendizado. E uma boa noite a todos nós. Boa noite a vocês, né? E foi um prazer. Ok, professora. Ok. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite.